Olá, amigos do MMA em Vendas. Hoje eu tenho a honra de receber aqui nesse papo uma pessoa que acompanha há muito tempo o conteúdo, há mais de 15 anos. Estou falando do Raul Candeloro, editor da revista Venda Mais, alguém que desenvolve também muito conteúdo para a internet, no site da revista Venda Mais, no site dele. Então, eu considero como se fosse um mestre, já que a gente está falando do MMA em Vendas, posso até chamá-lo de Sensei, né, Raul? Seja bem-vindo, Sensei, ao MMA em Vendas, e gostaria que você comentasse com a gente está falando muito para vendedores, gestores e diretores, trouxesse sacadas para a gente estar falando com esse público aí que está assistindo a gente aqui no MMA em Vendas. Tudo bem. Oi, Alexandre, prazer falar com você. Engraçado que eu acho que eu te entrevistei a semana passada, então agora você me entrevistando agora, então essa troca é muito boa. Queria dar um oi especial para quem está te acompanhando aí, e nessa missão bonita que a gente tem de fazer o Brasil vender mais e melhor, né? Essa nossa missão, acredito que é a tua também. A gente está sempre procurando formas de ajudar as pessoas a melhorarem seus resultados, melhorarem a eficiência em vendas. Eu estava conversando justamente com você de uma pesquisa que eu fiz com os meus alunos do curso de gestão de equipes comerciais. Eu peguei os alunos que me mandaram o planejamento estratégico, esse é o trabalho do módulo 1 do curso, e aí separei todo mundo que falou que ia crescer. E aí fiz uma lista de coisas muito interessantes, mas tinha uma outra que você estava dizendo que te interessava mais ainda, quer dizer, não, Raul, eu quero falar sobre, acho que essa aí bombou, assim, no nosso Facebook, que foi quando eu perguntei para os meus seguidores e disse, pessoal, o que mais enlouquece um vendedor? O que um diretor, um gerente, um supervisor faz que enlouquece a equipe de vendas e não deixa eles trabalharem direito, né? Então, você prefere que eu fale sobre esse assunto, né? Só para confirmar. Eu acho que é legal, porque como o nosso público tem tanto o vendedor quanto quem é gestor, acho que para os dois é interessante esse conteúdo, saber o que enlouquece, o que o gerente faz, o que o gestor faz, que acaba enlouquecendo uma equipe de vendas. Eu sei que é bastante coisa, acho que você relacionou 20 itens. Vamos nesse passo a passo aí para entender quais são as coisas que enlouquecem uma equipe de vendas. Perfeito, ok. Então, eu vou ler de 5 em 5, e aí eu paro, e aí você comenta, né, faz os seus comentários, faz outras perguntas, se você quiser. A primeira coisa que apareceu, e apareceu bem forte em primeiro lugar, foi a falta de controle emocional do próprio líder. Isso aqui incluindo desânimo e desmotivação do líder, mau humor constante do líder, cobranças excessivas, quer dizer, aquela pressão exagerada, grosserias e ameaças. Essa foi, de longe, a primeira coisa, assim, o descontrole emocional do líder, que quando pressionado, não consegue lidar emocionalmente com isso. Segunda coisa que apareceu foi uma falta de confiança na equipe comercial. Então, o gestor que começa a colocar um excesso de controles e começa a ficar muito em cima da equipe, não deixa fazer nada, não deixa respirar, não pode fazer nada, porque não confia na equipe. Terceira coisa que apareceu na pesquisa foi o excesso de centralização, autoritarismo, controle de qualquer decisão, por menor que seja, autonomia zero para a equipe de vendas. Isso está muito ligado, acho que com o passo 2, que é a falta de confiança. A quarta coisa que mais enlouquece equipes é o líder que é imune a feedback, ou seja, ele não aceita ou reage muito mal, ou até às vezes agressivamente, a qualquer crítica ou sugestão que venha por parte da equipe de vendas. Então, a pessoa se fecha, ela fica naquela redoma e ela não escuta, não ouve, não vê, ela não aceita nenhum tipo de feedback. Só ela pode ter ideias. E o quinto dessa lista é a mudanças contínuas. Ou seja, ficar pulando de um galho para o outro sem um plano lógico, sem uma sequência de etapas. Então, o tempo inteiro está mudando. Muda o comissionamento, muda a campanha de venda, muda o processo interno, muda a rotina de trabalho, muda a estratégia, muda a meta. Faz uma confusão. Você vê que o líder está bem perdido e, ao ficar perdido, começa a mudar tudo, bagunça tudo e a equipe fica bagunçada e você vê que desmotiva também. Então, esses são os 5 primeiros pontos. Só para rever rapidamente. Falta de controle emocional do líder, falta de confiança na equipe, excesso de centralização e autoritarismo, o líder imune a feedback e o quinto, mudanças excessivas contínuas. Interessante e engraçado que as 5 características, as primeiras, as top, são todas características comportamentais.
né? Não é nada relacionado a conhecimento, é comportamento do líder que acaba provocando, né, essa reação da equipe. Interessante isso, né, Raul? É tudo questão comportamental. E você vai ver que a maior parte das outras também é comportamental. Tem muita coisa aí. Quase pouquíssimos vendedores falaram falta de estratégia ou falta de... Não aparece isso. É totalmente a questão de inteligência emocional. E uma coisa que a gente fala muito na Venda Mais, você deve comentar isso também, muito pouca gente fez de verdade uma formação correta na questão de ser líder comercial. Então, quando a gente fala de fazer, por exemplo, um planejamento estratégico comercial, que a gente chama de PEC, como é que faz um PEC direitinho? As pessoas não sabem. Que tipo de indicador de performance você vai ter? Que tipo de relatório importante você ter? Como é que você vai usar esses números? Como é que as pessoas não sabem? Como é que você vai treinar a equipe? Como é que treina direito? Como é que você mede o resultado do treinamento? As pessoas não medem. Como que você remunera a equipe? Às vezes a remuneração está toda dispersa, espalhada, está pagando por uma coisa e está pedindo outra coisa do vendedor, né? Remunera com comissão uma coisa e depois pede para fazer outra. Toda uma bagunçada, né? Como é que você dá feedback e se comunica com a equipe? É muito falho também. Então você vê que todas as etapas importantes da liderança são hoje feitas de muito boa vontade, as pessoas tentando, né, fazer o melhor possível, mas de certa forma um pouco amador, porque ninguém de verdade se especializou nessa área. E aí você vê nessas 5 primeiras justamente isso acontecendo. E daí uma coisa vira causa a consequência da outra, porque a pessoa ter problema emocional, não confiar na equipe, tá mudando toda hora, é falta de um profissionalismo maior e de conhecimento. Quando a pessoa está insegura e cobrando sem saber o que está cobrando, está claramente um sintoma, né, de falta disso que você acabou de falar, de ter conhecimento a respeito de gestão, de ter claro o cenário para estar levando a equipe adiante, né? É isso mesmo. Tanto que uma das primeiras coisas que as pessoas falam ao terminar o nosso curso de gestão a primeira coisa é dizer, Raul, eu estava andando no escuro e não sabia. Segunda coisa é, Raul, eu tenho hoje uma calma e uma segurança que eu não tinha antes, né? A pessoa diz, tem gente que me manda e-mail dizendo, Raul, eu durmo melhor hoje, porque eu sei o que eu tenho que fazer, porque eu estava perdido. Coitada, o líder vai tentando, ele vai colocando uma carga imensa nas costas e ele quer fazer o melhor pela empresa e quer fazer o melhor pela equipe, está realmente engajado nisso, mas às vezes quando você não tem as ferramentas ou conhecimento, isso começa a pressionar muito e chega uma hora que a corda estoura, né? Então, um dia que você está ruim, ou teve um problema pessoal, aquilo começou a ficar sobrecarregado, chega um dia que você fala uma coisa que não devia, solta uma frase que você não devia ter soltado, a equipe começa a sentir isso, inclusive nas reuniões, por exemplo, as reuniões, a gente já vai ver nos próximos itens, as reuniões começam a ser pouco produtivas também, é só cobrança e nada de construtivo, e você vê que não fica um ambiente bom para trabalhar. Ah, legal. Fiquei curioso, então, para ver os outros itens. Vamos ver os próximos 5 e aí a gente volta discutindo em cima dos primeiros 10. Maravilha. Então, vamos ver quais que são aqui os outros 5. Eu vou pegar minha lista aqui. Sexto item, comunicação falha, principalmente falta de feedback para os vendedores de maneira organizada e estruturada para fazer com que o vendedor possa melhorar seus resultados. E também inclui nisso aqui a falta de reconhecimento. Então, a equipe um pouco carente de receber reconhecimento pelas coisas boas que está fazendo. É só foco no negativo e não tem foco no positivo. Quando a gente pega as coisas boas, tem que aprender a reconhecer também. Sétima coisa, são líderes que a equipe acabam, às vezes, contando mentiras ou fazendo falsas promessas, tá? Então, ou até mesmo escondem informações da equipe. Então, vira meio que um jogo do líder tentando, de qualquer forma, motivar a equipe, mas aí não dando informação para elas, ou às vezes até falando coisas que não são verdade. Apareceu isso na pesquisa também. Oitava coisa aqui é favoritismo de qualquer tipo, ou seja, a falta de meritocracia. Então, quando tem listagem para trabalhar, quando tem carteira de clientes, para ver quem que atende, esse tipo de coisa, apareceu também, isso enlouquece a equipe claramente que é meritocracia. Nono, falta de metas claras e o que se espera do vendedor em relação às suas metas individuais. Isso é uma coisa que, se você parar para pensar, meio absurda, né? Se você parar para analisar que um vendedor está falando que o seu gestor não lhe dá metas claras e nem metas claras de processo para atingir, né? Por exemplo, vamos dizer que eu tenho que vender 100 mil no mês. Isso é uma meta clara. Mas como é que eu vou vender esses 100 mil?
também está faltando hoje. A meta financeira clara e como chegar lá. E o 10º ponto aqui é a falta de estratégia ou planejamento de atividades para atingir essas metas. Ou seja, né, aquilo que a gente está falando. Primeiro, meta clara, e depois, o que fazer para atingir essas metas. Então, revisando rapidamente, comunicação falha, principalmente falta de feedback, mentiras e falsas promessas, favoritismo de qualquer tipo e não ter meritocracia, falta de meta clara e falta de estratégia ou planejamento para atingir a meta. Esses são os pontos. Legal. E nesse a gente já viu alguma coisa relacionada à gestão, né? Nos dois últimos, questão de ter estratégias e traçar o planejamento para chegar até nas metas. E um pouquinho do que a gente estava falando antes, né? As questões comportamentais, que agora a gente viu mentira, viu coisas que são até mais graves do que até comportamento, e acaba gerando essa insegurança dentro da equipe. E uma coisa que eu vejo muito com os meus alunos, meus clientes, essa questão de centralizar, né? A pessoa não tem o ferramental e acaba centralizando muito e não tem controle do processo, né? Aquilo que o olho do dono que engorda o porco, que eles falam. E aí eu pergunto, mas e se você ficar doente? E se você morrer, como é que vai ser em relação a essa empresa? Que é isso, né? O líder centralizador e a equipe fica muito em função do líder e o líder acaba sendo o gargalo da empresa. A empresa nunca vai crescer mais do que a capacidade do líder enxergar as coisas, né? Eu vejo aí uma questão até de insegurança. Tem muito líder que ele não quer uma equipe forte, porque ele ou ela se sente inseguro quando isso acontece. Então, um bom líder, de verdade, ele vai procurar pessoas que são melhores do que ele ou ela, mas nas suas próprias atividades. São coisas diferentes, né? É quase como se fosse um técnico dizendo, eu não vou contratar um jogador bom, porque esse jogador bom vai fazer gol, é ele que vai aparecer na mídia e quem tem que ficar aparecendo na mídia sou eu. Não pode ter essa coisa, porque senão... tem um cara chamado David Ogilvy, que ele era da publicidade americana, ele já morreu, ele era inglês, na verdade, depois se mudou para os Estados Unidos, mas ele dizia que acaba que você tem um gigante na empresa rodeado de anões. E alguns líderes, às vezes, parece que eles querem tentar fazer com que a equipe não voe. Eles dizem o contrário. Eles dizem, Raul, a minha equipe não tem motivação. Raul, a minha equipe não participa, a minha equipe não é engajada. Eu sempre digo a mesma coisa. Olha, se tem uma pessoa na tua equipe que não está engajada, esse é um problema isolado. Vamos avaliar o que está acontecendo com essa pessoa. Agora, se a equipe inteira está com problema, então o problema não é da equipe. O problema é um andar acima para ver o que está acontecendo, né, com essa equipe. A gente tem até o conceito de programação neurolinguística, né? A responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, se ninguém está entendendo, é porque a comunicação não está chegando da maneira como deveria. E você citou um exemplo, eu gostaria de citar outro também, um livro, até acabou virando um filme, é O Homem que Mudou o Jogo. Até o Brad Pitt faz o papel da pessoa que era um técnico de futebol, só que futebol americano, onde você está aí agora, e ele fez exatamente isso, começou a achar talentos, estatística, pessoas capazes de atuar nas melhores funções, e aí construiu um grande time, e mudou a forma que as pessoas montavam os times aí nos Estados Unidos, no futebol americano, que tem um pouco a ver com o que eu penso em delegar. O que é delegar? Delegar, para mim, é um exercício de humildade, para você ter a capacidade de perceber que você não consegue resolver tudo, uma capacidade de inteligência, de achar pessoas melhores e capacitadas para fazer isso, e de estratégia para você colocar essas pessoas onde você não consegue ser tão bom, e aí consegue daí ter um balanceamento, né? E aí trabalha a questão dos pontos fortes, e uma conta que eu gosto de falar, que 1 mais 1 vira igual a 3, né? O todo fica maior do que a soma das partes quando você coloca talentos. Acho que a diferença também entre líder e chefe, né? O chefe, acho que tem essa questão de chefiar, e o líder de tentar puxar, né? Pois é, mas tem aparecido muito na pesquisa que tem muito chefe. E é engraçado, porque a gente está em 2016, a gente já está falando desde, sei lá, 1980 sobre essa mudança, mas tem gente ainda que é um estilo meio ditador, de manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu sei mais do que você, fique quieto. Eu tenho trabalhado muito com um conceito que é de exteligência. Exteligência, então, a inteligência interna e a inteligência externa. A exteligência é a soma de todas as outras inteligências que tem. Se eu sou realmente inteligente, eu vou imediatamente reconhecer que a soma das outras inteligências provavelmente é muito superior à minha, por mais genial que eu seja.
tá? Então, eu posso ser o grande gênio mestre da lâmpada, que eu sou o guru, etc. Agora, a soma coletiva da inteligência é difícil de você combater. E aí, então, acho que tem que aprender a somar as duas coisas. Tem que usar a inteligência do líder, pegar a inteligência disponível do grupo de vendedores ou de vendedoras e trabalhar juntos para construir isso. Quem está na ponta com os clientes são os vendedores, eles que estão sentindo todo dia o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Inclusive, uma das coisas que eu acho mais interessante, as pessoas reclamam muito da falta de engajamento da equipe. Mas uma equipe que é realmente engajada vai questionar o tempo inteiro. Se eu estou engajado, eu não estou quieto. Eu vou criticar, eu vou falar, isso é engajamento. Engajamento não é só fazer com vontade o que me mandam fazer. Isso que as pessoas não entendem. Não é que uma pessoa engajada é um robozinho motivado. Não é isso, pelo contrário, a pessoa o tempo inteiro vai estar questionando. Então, o líder só quer uma parte do engajamento. Ele quer um engajamento passivo. Não existe engajamento passivo sem... Então, tem que aprender a lidar com isso. E volta, para mim, um pouco da personalidade do líder. Se o líder não está tranquilo e consciente da sua posição, ele está inseguro ou insegura, ele repassa isso para a equipe através dessa forma unilateral, né, unidirecional de comandar. Legal, acho que tem muito aquilo que você falou de dar e receber feedback, né? Isso que você falou também, do engajamento da pessoa, do líder, só que é um engajamento quando é a favor das coisas que ele fala e tem medo, receio até de ser confrontado. E nessa questão que você colocou nos primeiros itens, né, de dificuldade de feedback, eu acho que tem muito a ver com isso. E os próximos 5, o que vem pela frente aí para a gente ver o que deixa maluca a equipe de vendas? Acho que os 10 primeiros já... Se eu tivesse numa equipe dessa, eu já estava doido. Quais seriam os próximos? Pois é, você já vê, né? Agora, os outros também são excelentes aqui, ó. 11º, é um distanciamento muito grande da equipe. Então, quando o líder não sabe de verdade o que está acontecendo. Então, ele não consegue nem cobrar direito, não consegue nem dar feedback direito, não consegue sugerir, porque parece que estivesse vivendo num outro mundo. 12º é falta de conhecimento do líder, e aqui pode ser falta de conhecimento do produto ou serviço, da própria empresa, como as coisas funcionam, do mercado, de concorrentes, do processo da venda. 3º é uma terceirização constante da culpa, então isso inclui cobrar sem dar condições de melhoria. Quando a equipe não tem o processo definido, não tem material disponível, não tem equipamento, não dá treinamento, etc., só terceiriza a culpa, responsabilidade nunca é do líder, sempre é de alguém. 14º, demora para dar retorno, demora para decidir, e aqui a gente chama do líder gargalo, né? Você usou essa expressão, justamente aqui é quando demora para dar retorno sobre qualquer coisa. Caiu na mesa do líder, sabe que vai virar um gargalo. E 15º é o excesso de reuniões sem foco, excessivamente longas e improdutivas. Essas são as 5. Legal. E você me citou um caso aqui, eu lembro muito bem que eu já tive, na realidade, eu tinha que passar por ele dentro do fluxo do processo da empresa que eu trabalhava. Além do líder gargalo, tem aquele líder que eu acho que é o escudo, assim, porque acho que ele não trabalha, às vezes, para a empresa, trabalha para o cargo. Então, eu já tive essa situação que você queria levar algo para cima, mas nunca você conseguia, sempre parava ali no líder. Ele, além de ser o gargalo, ele era o escudo, era a trava, assim, as coisas não chegavam onde tinha que chegar, porque o trabalho dele era ficar travando as coisas. Ele não fazia nenhum filtro, era um filtro tão rigoroso que travava nele. E a gente cai na questão de falta de conhecimento de novo, né? Falta de conhecimento pessoal, de relacionamento interpessoal e também das ferramentas que acabam refletindo em todas as outras coisas, né? E veja, por exemplo, uma coisa que apareceu muito foi a questão das reuniões improdutivas. Isso tem sido, acho que, uma praga em muitos lugares e que mostra, claro, a falta de foco e de prioridades do gestor. Eu tenho estudado bastante o conceito de flow, né? Faz tempo que eu estou me especializando em alta performance, e quando você está em flow e você está realmente, então, fluindo bem, a tua energia está fluindo, você está produtivo, e todo mundo tem meio que um biorritmo. Durante o dia, durante a manhã, uma parte da tarde, você sente que você é muito produtivo para algumas tarefas e para outras você não é muito. Então, quando você está na tua atividade extremamente produtiva, você diz, uou, eu estou rendendo super bem, de repente alguém chama para uma reunião.
Chama para uma reunião e diz, pô, mas espera aí, eu tô bem, eu tô no meu pico aqui, eu tô vendendo e de repente tem que ir para uma reunião. Você vai, né? Porque mandaram você ir, você é vendedor, o gerente mandou, você vai. Mas aí você chega lá, não tem foco, demora demais, não, tipo, a coisa não rende, você diz, pô, mas espera aí, não é só essa reunião que é improdutiva, eu tô perdendo lá de estar onde eu devia estar. E eu sei que depois vão vir me cobrar resultado. Quer dizer, veja que a coisa começa a criar uma bola de neve que é uma espiral negativa que só piora. Né? Por muito tempo, eu tive aqui nos Estados Unidos um blog em inglês que eu queria entrevistar autores americanos de produtividade. Então, eu mantive um blog em inglês onde eu conversava, entrevistava eles, falando justamente sobre como você manter alta performance no trabalho. E eles eram unânimes de que um dos maiores desperdiçadores de tempo e energia que existiam são reuniões. Então, vocês veem que a reunião não tem pauta, não tem foco, a reunião não termina sem nada decidido, a reunião não tem tempo para começar nem para terminar, certo? Às vezes a reunião não tem uma agenda pré-definida anteriormente para as pessoas se prepararem. Né? Então, você vê que existem formas de você tornar uma reunião muito produtiva. Eu sou super a favor de reuniões, eu acho que tem que ter mesmo. Poucas coisas são tão poderosas para um líder motivar uma equipe, para ter uma troca de ideias, quanto uma reunião. Agora, se você vai ficar 1h30 conversando em horário produtivo, né, em horário de pico comercial, sobre coisas que depois não agregam valor, nada é decidido, e era só porque o líder está perdido, não sabe o que fazer, está se sentindo sozinho, precisa de companhia, aí você tem um grande gargalo ali, é um buraco negro, né? E acho que você usou uma palavra fantástica, né? Gerar valor, fazer reunião por fazer, para mostrar autoridade, como a gente viu nos outros itens, né, de líderes centralizadores. De repente ele pode marcar uma reunião justamente só para demonstrar autoridade e não leva para o caminho que tem que seguir. Tem um livro, acho que ele é até best-seller, né, nessa área de marketing digital, que é o Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss. Um dos pontos que ele ataca é justamente isso, né? A quantidade de reuniões desnecessárias. E se o líder tem sistemas de gestão, um planejamento adequado, se a informação chega para ele de forma automática, menos reunião ele precisa fazer, porque ele já sabe o que está acontecendo, a empresa começa a rodar no automático, né? É isso aí. Uma das coisas que eu tenho dito é, se eu fizer 2 perguntas numa reunião, sempre uma no começo e uma no final, eu já começo a melhorar muito isso. A primeira pergunta é, todo mundo sabe por que estamos aqui? Mas agora, a primeira pessoa que tem que saber essa resposta é quem chamou a reunião. Então, o líder tem que saber responder. Por que estamos aqui? Tem que ser uma coisa muito definida. Segunda, né? E aí, então, manter o foco disso, porque geralmente o que acontece é que, já que estamos aqui, vamos começar a falar de outras coisas. E o café que está sem açúcar, e a fulana que reclamou que não sei o que. E aí começa a misturar para um bolo e ninguém discute. Não. Estamos aqui por causa deste item número 1, ok? Ok, todo mundo mantém esse item. Isso, apareceram outros assuntos interessantes, maravilha, vou anotar aqui, a gente vai lidar isso em outro momento. Não se transforme em gargalo, por favor, porque as pessoas falaram que isso é importante, mas agora estamos aqui para este foco aqui. E para terminar a reunião, eu sempre peço para o líder perguntar para a equipe que nota damos para esta reunião e o que a gente pode fazer para melhorar a próxima. Se só fizer isso, eu acho que isso já cria um ciclo muito bom. Primeiro, foco, por que estamos aqui, todo mundo sabe, eu quero que todo mundo responda, o líder tem que ser o primeiro, né? Ou o último, deixa todo mundo responder, porque às vezes ele diz, não, estamos aqui por causa disso. E o último, ok, né? Que nota você dá para essa reunião? Lembrando que o foco era aquele ali que a gente falou no começo, né? E o que a gente pode fazer para melhorar as próximas? De novo, tem que estar aberto a feedback para fazer isso. Sim, já requer um nível de maturidade, não de idade, né, mas de maturidade gerencial de todo o processo. Aproveitando, acho que também para dar uma dica, pegando um gancho em relação ao que você falou, tem um livro que eu li, Startup Enxuta, do Eric Rice, está até aqui do lado, até mostrar aqui, já que tá fácil aqui na mão. É do Lean, né? É do Lean Startup. Isso, que ele diz exatamente isso. Ele diz em relação a ter um porquê da reunião e quando acontece a reunião não ficar buscando causas comportamentais ou para achar culpado, achar o problema no processo, onde que no processo as coisas não estão funcionando, porque subentende-se que no recrutamento e seleção você já avaliou essa questão comportamental, enfim. E questão da técnica dos 5 porquês, né? Uma coisa está acontecendo, por que está acontecendo? Aí vai vir uma resposta. Por que daquela resposta? Por quê? Por quê? Depois de 5 porquês, ele diz que você realmente chega na causa do problema e às vezes pode estar tendo até atividades que são desnecessárias. Esse é o Lean, né? Startup enxuta, que daí você vai enxugando coisa que está ali só gerando custo, retrabalho, enfim.
É isso aí, é isso aí. Você só deixa o que realmente agrega valor. É quase que um Pareto, né? O que vale a pena deixar e o resto corta. Essa é a lógica. Show. Quero Vamos ver a para reta final agora, hein, os próximos, as 20, vamos completar as 20 coisas aí que enlouquece uma equipe de vendas. Ok. Então, deixa eu voltar para a minha lista aqui. 16ª, excesso de burocracia para aprovar ou fechar vendas, sistema lento e burocrático, lentidão, falta de confiabilidade de outros departamentos. Ou seja, é quando o vendedor está com a venda fechada, mas aí começa a travar tudo e parece que a empresa está contra ele e não a favor. Certo? 17º, enrolar ou atrasar pagamento de comissão. Isso aqui, acho que, na verdade, apareceu no 17º, mas, mas de verdade é número 1. Mexeu no bolso do vendedor, nossa, é uma confusão. 18º, promover vendedores que descumprem normas internas ou que conseguem de forma antiética resultados temporariamente bons. Isso eu vejo o tempo inteiro em campanha de vendas. Todo mundo sabe que teve maracutaia, mas mesmo assim o vendedor ou a vendedora que fez a maracutaia é premiado, é reconhecido, e depois vão descobrir lá na frente que fez coisa que não devia. Mas já dava para desconfiar, e, né, só que às vezes o diretor não quer se empepinar, não quer confusão, assim, e deixa, e aí fica uma coisa muito ruim para todo mundo, porque você está estimulando um comportamento errado. 19º, preocupação excessiva com faturamento em detrimento de relacionamento de longo prazo e satisfação de cliente. Ou seja, quando o gerente ou o diretor começa a fazer com que os vendedores empurrem produto ou serviços esses, né, tipo coisas que o cliente não precisa, simplesmente porque está precisando atingir um número. E o vendedor que tem um relacionamento começa a se sentir numa situação complicada, porque ele sente que não está fazendo mais o melhor para o cliente, e sim, às vezes até está fazendo coisas negativas que não deveria, né? Acho que deve pesar até a consciência nessas horas. E para terminar, um líder apático, sem força, sem postura ou atitude, sem se posicionar, ou até mesmo posicionamento covarde para lidar com problemas internos de outras áreas, que impedem, provocam reclamação e insatisfação dos clientes. Então, isso aqui é quando o gestor de vendas dentro da empresa é fraco. Então, tem um problema com o financeiro, tem problema com cobrança, tem um problema com logística, tem problema com produção, tem um problema com a diretoria, e o gerente, nessas horas, vira um bunda mole, some, e os outros departamentos é que assumem, e a equipe de vendas diz, espera aí, nós estamos sem líder de verdade aqui. O líder pode até ser forte com a equipe de vendas e cobrar, mas na hora que tem que representar o departamento de vendas contra os outros, né, e para fazer costurar um apoio geral para que todo mundo trabalhe a favor de vendas, esse líder é omisso e some, e aí a equipe diz, puxa vida, a gente queria ter um líder forte nessas horas. Então, só revisando rapidamente, excesso de burocracia e lentidão interna para fechar a venda, enrolar ou atrasar pagamento de comissão, promover vendedores que estão fazendo coisas erradas, preocupação excessiva com faturamento em detrimento do relacionamento com o cliente, e para terminar, um líder apático sem força interna. Na realidade, você entregou nesses 20 pontos um verdadeiro manual de liderança, né? Através do que não fazer, a gente acaba descobrindo o que tem que ser feito, né? Se eu não posso fazer isso, o que eu tenho que fazer? Realmente, uma liderança fraca impacta em todos os aspectos, e quando existe essa questão também em relação com as outras áreas, e aí começa a ter esse problema, igual você falou, logística, produção, acaba acontecendo um efeito terrível, que é o vendedor chegar na frente do cliente, e aí você citou também um ponto que é importante, a questão do relacionamento com o cliente, né? O líder que às vezes não está preocupado com a relação com o cliente, e o vendedor, que na ausência de um líder acaba usando o que ele acha mais correto fazer, ele diz o seguinte, isso é problema da produção, isso é problema da logística, como se fosse uma outra empresa e não a que ele está ali representando, né? Acaba denegrindo a sua empresa, botando a culpa em outro setor da empresa, o que é terrível. Tem vendedor que diz, o senhor não sabe, aqui é assim mesmo. O pessoal lá é um pepino mesmo. Eu já falei para o meu gerente, mas ele não me escuta, né? Então, realmente, parece que estivesse falando até de um concorrente, de uma outra empresa, assim, não é a gente, que nós somos bons. Eles lá que são pepino, mas nós temos que... É quase como se fosse, sei lá, um primo teu problemático, diz, pois não tem culpa, é filho do meu tio lá, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Da família vai fazer o quê, né? É realmente duro. E uma das coisas que você falou, eu concordo muito com isso. Eu sempre digo que a alta performance começa a gente estudando a baixa performance. Porque a baixa performance permite claramente você avaliar, de maneira muito rápida,
O que está acontecendo, o que as pessoas fazem que está levando a uma performance não ótima. Quando essa performance baixa, não ótima, está acontecendo, ela geralmente é causada por alguma coisa. Vamos estudar essas causas. Se a gente evitar essas causas, a gente já tem um grande salto, um ganho gigantesco em relação a isso. E uma das coisas que eu tenho falado muito, e porque eu tenho feedback, né, de alunos, de clientes e tudo, e eu sinto na minha vida pessoal, porque antes de mais nada, né, eu tento aplicar tudo que eu prego, eu tento aplicar na minha vida, porque senão fica aquela coisa desalinhada de você falar uma coisa e fazer outra. Não, eu tenho que fazer isso. É uma das coisas que eu sinto que você passa a ter uma vida diferente. Porque a vida fica mais calma, fica mais tranquila, assim, aumenta a tua produtividade, você tem mais tempo para passar com a tua família, você consegue se dedicar a outras coisas, porque eu vejo as pessoas hoje trabalhando muito, elas estão muito dedicadas, elas estão muito atarefadas, isso é um preço alto que as pessoas estão pagando por cometer alguns erros que poderiam ser facilmente trabalhados se ela... Primeiro, se abrisse a avaliar isso. Segundo, fosse procurar essa informação. Terceiro, colocasse em prática. E quarto, tivesse a disciplina de manter isso, porque nem sempre isso vai magicamente dar resultado de uma hora para outra. Às vezes você coloca uma coisa nova, uma técnica nova, um conhecimento, leva um certo tempo até isso virar parte da tua rotina, até virar um hábito, né? Então, este processo, ele é muito benéfico para o líder como pessoa e para a equipe também, porque os resultados claramente começam a melhorar. Eu acho que você até falou uma coisa um pouco antes, acho que tem tudo a ver com isso que você falou agora, que é o estado de flow, né? Quando você atinge alta performance, você entra no seu estado de flow. E como coach, quando eu vou analisar uma situação, eu falo exatamente isso. O quanto daquilo que você está desenvolvendo hoje te conecta com seus maiores valores, com a sua missão, com a sua essência, com aquilo que você é de verdade. Porque só assim você consegue entrar em estado de flow. Dificilmente você vai entrar em estado de flow fazendo algo que é contra seus princípios, seus valores, e sem ter ferramenta também para chegar nisso. Eu acho que a alta performance ela é alcançada quando você traça uma reta, né, a sua tracking, e começa a andar em cima daquilo, e em relação ao teu planejamento, a tua meta, e com o teu que você quer deixar de legado, que você quer deixar de mais significativo dentro da tua atividade. Estou certo ou estou errado? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. E veja que, no fundo, a gente está com uma grande bandeira dizendo, gente, você pode ser a pessoa mais motivada e mais bem intencionada da vida. Se você for amador, você sempre vai estar numa performance mais ou menos. E a questão aqui é, algumas pessoas levam isso muito para o lado pessoal e se ofendem com isso. E eu estou dizendo, não tem nada a ver com você como ser humano. Vamos separar 3 coisas que eu acho que são importantes separar. Quem eu sou, as coisas que eu faço e os resultados que eu obtenho. Certo? O que a gente está dizendo aqui, as coisas que as pessoas estão fazendo precisam mudar caso ela queira ter resultados diferentes e melhores. Ela, como ser humano, pode evoluir nesse processo também, é importante que sua atitude... Mas eu não estou questionando, né, se a pessoa é mais ou menos, ela continua sendo uma pessoa fantástica, maravilha. Agora, o que ela está fazendo pode ser um pouquinho diferente. A comparação que eu faço, às vezes, é, por exemplo, a pessoa que aprendeu a jogar um esporte sozinha. Então, imagine que eu nunca tive aula de tênis, eu aprendi sozinho. Eu brincava com os meus amigos, eu pegava uma raquete, a gente ia lá na quadra e batia, não sei o que, papá. E eu aprendi de um jeito todo errado a rebater a bola. Então, eu até consigo jogar. A bola até volta para o outro lado. Mas está claramente tudo errado. Muito bem. Vem um professor para me ensinar e me diz, você está batendo errado. A pessoa está dizendo, mas espera aí, a minha bola está voltando. Aí o cara me diz, sim, porque você está jogando com um cara ruim, porque se você estiver jogando com um cara bom, você vai levar uma surra. Você quer melhorar ou não quer melhorar? Aí a pessoa tem que mudar o jeito que ela segura a raquete. Aquele jeito que ela segura é incômodo, porque a vida inteira ela segurou do outro jeito, que era o jeito errado, mas era o jeito que ela fazia. E ela sempre fez assim, e daquele jeito errado até hoje ela chegou. Aí você diz, não, mas nós precisamos melhorar o nível, nós vamos mudar. Este incômodo de passar por essa mudança é que eu acho que muita gente ainda está ficando travada. Eu sempre digo que reaprender é mais difícil do que aprender, porque você precisa desaprender primeiro algumas coisas, e se desagarrar, se desvincular algumas coisas, algumas atitudes que podem até ter sido boas no passado, nos trouxeram até aqui, mas agora, para eu evoluir, eu preciso repensar isso, esta evolução. Começa, então, avaliando os resultados, dizendo, os resultados que eu quero estão realmente acontecendo? Não, não estão. Então, vamos avaliar os processos que estão nos levando até lá? Porque aí, então, se eu melhorar esses processos, eu vou melhorar esses resultados.
para fazer esses processos. Será que eu, como pessoa, preciso mudar? Talvez seja, mas é um outro processo, certo? Isso aqui, vamos começar por isso aqui, avaliando isso aqui. A sensação, às vezes, que me dá é que as pessoas querem esse resultado, elas estão fazendo algumas coisas para atingir esse resultado e não está dando certo, e aí elas dizem, Raul, você pode me ajudar? Eu disse, posso, vamos mexer nisso aqui. Não. Mas, então não funciona a lógica, certo? Você é coach também, se entende essa lógica? Vamos questionar isso aqui. Se isso aqui é inquestionável, é porque de verdade a pessoa está numa zona de segurança, de conforto, que é a segurança dela, que ela não quer sair. E aí que eu acho que mora o perigo. Já dizem, muitos dizem, crescer dói, né? E a escritora Cairo até falando da zona de conforto como o de conforto, né? Tá quentinho, mas uma hora vai É isso. E veja que, então, você não precisa fazer grandes transformações, mas você tem que parar para dizer, espera aí, se eu quero resultados, principalmente um gerente ou um diretor, que não é ele ou ela que vai conseguir os resultados, ele consegue através da sua equipe. Então, ele tem que transmitir isso para a equipe. Como é que eu faço isso? A única forma de você fazer isso é repensando todo o processo. Então, vamos olhar, e a gente defende na Venda Mais, por exemplo, o conceito do chá. Vamos rever conhecimentos, vamos rever habilidades e vamos rever atitudes também. Quando você trabalha isso, você consegue aí montar um plano de dizer, ok, melhoria contínua. Aquele princípio que a gente defende muito do Kaizen, de melhoria contínua. Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, você nunca, de verdade, está dizendo, eu sou super bom, eu sou nota 10, eu sou o melhor do mundo. Não existe isso. Você hoje está muito bom, maravilha. Amanhã, como é que você vai ser? Tomara que você seja melhor do que hoje, porque senão você ficou estagnado. Eu sempre fico pensando que em algum lugar do mundo tem alguém que está se esforçando mais do que eu. Esse é um grande motivador para mim, certo? Então, eu estou aqui com uma biblioteca. Eu não precisava mais ler livro na vida. Acho que eu li mais livro na vida do que um monte de gente vai ler a vida inteira. Mas eu continuo, certo? Eu continuo por quê? Porque sempre uma frase que você tira, uma coisa que você fala, uma coisa, uma dica, né? Por que eu entrevisto pessoas, por exemplo? Toda vez que eu entrevisto, eu entrevistei você, estou anotando sempre. Essa curiosidade natural de aprender, de estar sempre buscando coisas novas, eu acho que é muito boa e eu recomendaria para o líder que quer não só ele melhorar, mas transmitir para a equipe essa sensação de que todo mundo pode melhorar, certo? Porque eu, como líder, estou fazendo, então você da minha equipe também pode fazer. Sensacional. A melhor liderança realmente é pelo exemplo. Show de bola, Raul. Você comentou a respeito da nossa entrevista. Eu vou deixar o link aqui embaixo da entrevista que o Raul fez comigo semana passada. A gente falou sobre indicadores de liderança, quais os indicadores que você, líder de vendas, você deve levar em consideração e por que isso é importante. Até acabei abrindo o coração falando com o Raul de um outro projeto da minha área social, e tem a ver um pouco com essa questão de flow que a gente falou. Se você quiser conhecer um pouco mais, vai estar aqui no link abaixo. E, Raul, brigadão, assim, pela sua aula. Acho que veio até muito mais conhecimento do que o combinado. Você fez um over-delivery aí, entregou mais do que o combinado. E suas mensagens finais para a nossa audiência, para você que está ouvindo a gente aqui. Legal. Eu queria dizer que, primeiro, obrigado pelo convite. Sempre um prazer poder compartilhar com gente apaixonada por vendas e falar sobre esse assunto. Para você que está nos assistindo, eu quero te dar parabéns por você estar investindo nesse desenvolvimento de tudo isso que a gente falou. Isso é muito, muito, muito importante. Então, quero te agradecer por você ter bloqueado uma parte do dia para passar comigo e com o Alexandre esses momentos, reciclando conhecimento, revisando algumas coisas, repensando, né? Relembrando coisas que você já sabe, às vezes reforçando coisas que você já acredita. Então, esse alinhamento é muito importante. E dizer que a gente tem essa missão que é super, super, super importante. Eu acho que a gente tem que reforçar o tempo inteiro. Eu falo muito de valores, eu falo muito de missão, porque acho que o Brasil está precisando muito disso. Repensar seus valores e redefinir sua missão. Eu, como líder de uma equipe comercial, preciso deixar isso o tempo inteiro sempre muito claro. No que a gente acredita, quais são os nossos pontos fortes, como que a gente pode fazer para melhorar e para onde a gente está indo. Quando eu consigo alinhar tudo isso, eu tenho, de verdade, uma equipe de alta performance, e aí eu sim posso dizer que eu sou um gestor de alta performance. Legal, Raul. Obrigadão mais uma vez por todas as suas dicas. Você que está nos acompanhando, assine o canal. Vai ter os links aqui para você conhecer a Venda Mais, outros canais e conhecimento do Raul. Grande abraço e a gente se vê na próxima.